Toda essa história começa em 2018, no ambiente agitado da aviação comercial. A Dinora era uma comissária de bordo muito dedicada, ela tinha 35 anos na época dos fatos, e em seu trabalho ela conheceu Mike Fernandes dos Santos, um copiloto que trabalhava na mesma empresa que ela. A Dinora era conhecida pela sua alegria, também pelo seu profissionalismo, sempre com um sorriso no rosto ao atender os passageiros. Ela fazia voos internacionais e o Mike, por outro lado, era o copiloto e assim eles se conheceram. Mas este homem levava uma vida dupla. Acontece que, enquanto ele se relacionava com a Dinora, ele mantinha também um relacionamento oficial com outra mulher em Campinas, no interior de São Paulo, onde ele morava. O relacionamento entre a Dinora e o Mike começou de forma muito casual, como muitas histórias que nascem no ambiente de trabalho. Ainda mais quando estamos falando de copiloto e comissária de bordo, que geralmente tem que dormir em hotel, passam muito tempo longe de casa e muito tempo perto dos colegas de trabalho. E essa aproximação dos dois aconteceu em 2018. Tudo estava ocorrendo muito bem entre os dois, aparentemente, até que em setembro do mesmo ano tudo mudou. Acontece que logo quando a Dinora passou a se relacionar com Mike, ela engravidou dele. Para ela, aquilo era a realização de um sonho. Ser mãe era algo que ela desejava muito e, ao que tudo indica, ela estava gostando do Mike. Então, ela imaginou que essa gravidez iria aproximá-los ainda mais e, de repente, oficializar aquele relacionamento. Porém, quando ela comunicou a gravidez ao Mike, a reação dele foi de total rejeição. Ele avisou a Dinora que ele era casado e que ele não poderia assumir a paternidade. E depois disso, ele passou a insistir que a Dinora abortasse a criança. Ele chegou a levá-la a uma clínica de aborto em Campinas, tentando pressioná-la a interromper aquela gravidez, mas ela estava muito firme em sua decisão. Ela queria ter aquele filho, ainda que o pai não quisesse. Ela queria aquela criança de qualquer jeito, independente da paternidade do Mike. Ela iria se dispor a cuidar sozinha do filho dela. Essa escolha da Dinora, que é muito natural para uma mulher que sonhava com a maternidade, foi o estopim para uma onda de ódio contra ela. O Mike, então, sem saber o que fazer, chegou em casa um belo dia, onde ele morava com a sua namorada e com a sua sogra, Maria Aparecida Brandão Batista, e eu estou falando namorada porque aparentemente ele não tinha oficializado o casamento com essa mulher, e aí ele avisou que havia engravidado uma comissária de bordo. E os três chegaram à conclusão que a solução para este problema era o aborto. Mas, novamente, a Dinora se recusou. Ela foi muito pressionada por essa família a realizar o aborto, mas ela não cedeu. A Maria Aparecida, a sogra dele, é descrita como uma figura central aqui na trama. Ela não aceitava que o namorado da sua filha tivesse um filho com outra mulher, mas ao mesmo tempo ela não queria que sua filha terminasse aquele relacionamento. Para eles, a Dinora e a sua bebê representavam uma ameaça à vida que eles haviam planejado. E a partir daí, o que era um conflito pessoal se transformou em um plano muito macabro. Acontece que a sogra do Mike, junto com ele, passou a planejar como eles deveriam tirar a vida da Dinora. Bom, o tempo passou, a bebê nasceu e aí agora estamos em outubro de 2019. A Dinora morava com a sua mãe e com a sua filha no bairro de Maranguape, em Paulista, na região metropolitana do Recife, e ela não sabia, mas ela já vinha sendo monitorada por criminosos de aluguel. De acordo com o inquérito policial, os envolvidos faziam campana nas proximidades da casa da Dinora para encontrar o momento exato para tirar a vida dela. O que não fica claro aqui é se o plano era de fato tirar a vida da Dinora ou dela e da bebê. Mas tudo isso nos leva ao dia dos fatos, uma quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. A rotina da Dinora seguia como sempre, ela não estava mais trabalhando e ela naquela madrugada acordou para amamentar a sua filha, que nessa altura estava com 5 ou 6 meses de vida. A mãe da Dinora também estava lá, morava junto e de repente a tranquilidade da casa foi interrompida. Acontece que 2 homens encapuzados arrombaram a porta e invadiram a residência. Claro que o pânico tomou conta do ambiente na mesma hora. A Dinora estava no quarto com a filha nos braços
braços e ela tentou entender o que estava acontecendo e inicialmente ela pensou que poderia ser um assalto. E ela agiu muito rápido, ela ofereceu a sua bolsa que tinha dinheiro dentro. A mãe da Dinorah também falou que mostrou a bolsa para os assaltantes, aliás, para os criminosos, que estava ali na cadeira do quarto. Já a Dinorah, ela também entregou o celular. Mas esses homens arrancaram o celular que estava conectado na tomada, carregando, e jogou o celular no chão. Diante disso, ficou muito claro que o objetivo não era o roubo. Eles não estavam interessados em nada que tinha naquela casa. E antes que ela pudesse fazer qualquer coisa para se defender, um dos homens apontou a arma para ela e disparou várias vezes. A pistola foi descarregada contra ela. A Dinorah caiu na cama sem chance de reagir, enquanto a mãe gritava em desespero. A bebê, graças a Deus, por um milagre, permaneceu ilesa. A mãe da Dinorah, que estava no mesmo quarto, escapou também por pouco, e ela acredita que a sua filha não reagiu exatamente para proteger a filha, a bebezinha e a própria mãe. Esse crime foi executado com uma crueldade que chocou a todos, até os investigadores desse caso, porque logo eles iriam descobrir uma rede criminosa por trás disso tudo. A Dinorah teve a vida tirada em frente à sua mãe e também à sua filha, enquanto amamentava a criança. As investigações revelaram que os criminosos faziam aquela campana nas proximidades da casa. Eles ficaram monitorando os movimentos da Dinorah para encontrar o momento perfeito para agir. E tudo isso foi feito de forma muito planejada. Logo as investigações tiveram início e descobriram que o pai daquela bebê não aceitava a criança e teria feito de tudo para que o aborto acontecesse. Ou seja, ele era a pessoa que tinha uma motivação para tirar a vida ou da bebê ou da Dinorah. E também, diante de como o crime foi executado, ficou claro que se tratava de um homicídio encomendado e não um latrocínio. E foi descoberto também que dias antes do crime, o Mike e a sua sogra tinham viajado até Pernambuco para contratar os homens que cometeram este crime. Bom, foi descoberto também que o crime foi todo planejado com detalhes. O Mike, antes do crime, voltou a se aproximar da Dinorah por mensagens. Ele ganhou a confiança dela novamente e ele pediu até que ela filmasse a casa dela para ele conhecer o ambiente e enviasse para ele aquela filmagem, e ela fez isso. Mas ele usou todas essas informações para planejar o ataque. Essa rede criminosa que cometeu esse crime incluía executores, intermediários e mandantes, e funcionava como uma engrenagem muito precisa que foi financiada pelo Mike e pela sogra dele, a Maria Aparecida. Bom, a resposta da justiça veio em 2020 com a Operação Caixa Preta, que foi conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco. Essa operação desmantelou essa quadrilha que é interestadual, que foi responsável pelo crime. E acreditem ou não, ao todo 10 pessoas foram presas, incluindo os mandantes, o Mike e a Maria Aparecida, os executores, o Vitor Hugo Lima e o Denis, e também os intermediários que ajudaram no planejamento. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão em cidades como Paulista e Olinda, em Pernambuco, e Campinas, Indaiatuba, Hortolândia e Castilho, em São Paulo. Então estamos falando de muitas pessoas para tirar a vida dessa mulher. E toda essa operação revelou uma extensão enorme da rede criminosa. O Mike e a Maria Aparecida financiaram tudo, desde o pagamento dos executores até carros alugados e passeios de lancha para os criminosos que passaram meses em Pernambuco preparando o crime. E também um dos réus ajudou a identificar o endereço exato da casa da Dinorah, que ficava ali na rua com 2 residências de mesmo número. Esse homem também ajudou a articular todo este crime e um dos papéis dele era exatamente identificar qual de fato era a casa dela, para garantir que eles não entrassem na casa errada e estragassem o plano. E cada peça dessa cadeia criminosa foi essencial para a execução do plano. E esse caso da Dinorah envolveu uma rede bem complexa de criminosos, cada um com seu papel específico no planejamento e execução do crime. Conforme eu falei, o Mike foi um dos mandantes, incapaz de aceitar a gravidez. Ele ainda está aguardando julgamento e está preso aqui em São Paulo. Já a Maria Aparecida Brandão, a sogra dele, também foi mandante do crime. Ela ficou muito nervosa e não aceitava o fato do namorado da sua filha ter engravidado outra mulher. Ela já foi condenada a 49 anos e 6 meses de prisão. O Douglas
Dias Pereira comandou a execução do crime, ele coordenou todos os detalhes operacionais e ele recebeu 29 anos e 2 meses de prisão. O Vitor Hugo Lima da Silva foi um dos 2 homens encapuzados que invadiram a casa e atiraram na Dinorá, e ele confessou ter recebido R$4.000 pelo crime, mas depois ele acabou negando, mas ele foi condenado a 28 anos, 1 mês e 15 dias de prisão. O Haroldo Lopes Moraes é o genro da Maria Aparecida, ele também foi acusado de ajudar no planejamento e ele está aguardando o julgamento. O Diego Henrique Felipe também foi acusado de auxiliar no planejamento, ele aguarda o julgamento e tem outros réus nessa quadrilha, porque inclui mais 5 pessoas, como por exemplo o outro executor que ainda não foi julgado. Quanto ao papel da namorada do Mike, não fica muito claro se ela teve um papel ativo aqui e se ela foi acusada de algo. Mas cada envolvido que eu citei teve um papel crucial, que segundo a promotora Liana Menezes foi essencial para o sucesso desse plano. Ela disse que se uma peça fosse retirada, o crime não teria acontecido como aconteceu. Então esse homem simplesmente montou uma organização criminosa para tirar a vida da mãe da sua filha e talvez até da sua própria filha, tudo pelo fato de não aceitar ter engravidado essa mulher, tudo pelo fato de não querer se responsabilizar pelos seus próprios atos, ou seja, ele se relacionou com essa mulher enquanto ele era comprometido, ele se colocou no risco de engravidar essa mulher, ele se colocou no risco de destruir a sua própria relação, e sem aceitar que ele teria que arcar com as consequências dos seus atos, ele decidiu matar a mãe da sua filha. E é isso, a pergunta que fica: por que alguém planeja um crime tão horrível como esse? E a resposta é a intolerância à escolha da Dinorá de ser mãe, é a intolerância de ter que arcar com suas próprias responsabilidades. Segundo a promotora Liana Menezes, o feminicídio é um crime de ódio contra a mulher e no caso da Dinorá, esse ódio foi alimentado pela decisão dela de levar a gravidez adiante. O Mike e sua sogra Maria Aparecida não aceitavam que a Dinorá tivesse optado por ser mãe, desafiando as pressões para abortar aquela criança. O Mike acreditava que todos os seus problemas estariam resolvidos se essa criança não existisse, assim como a sua sogra também pensava o mesmo. Quanto à sua esposa, eu não posso dizer porque não tem exposto nas reportagens. E infelizmente o sonho da Dinorá de ser mãe se transformou em seu maior risco. Ela enfrentou ameaças, pressão psicológica, ela sofreu até outra tentativa de homicídio antes dessa, que não fica explicado também exatamente como ocorreu, mas nessa primeira tentativa ela conseguiu sobreviver. E sabe quanto custou a vida dessa mulher? R$17.000, pago para todos esses executores. Então sobrou o que para cada um? Um pouco mais de R$1.000 para cada um deles? Afinal, se estamos falando aqui de 10 pessoas, pelo menos, que cometeram este crime. Esse preço foi estipulado para tirar a vida de uma mãe, de uma mulher que lutava pela sua família, que estava naquela madrugada cuidando daquela criança. E agora, na terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, o Tribunal do Júri de Paulista julgou o Vitor Hugo Lima da Silva, de 26 anos, um dos executores do crime. Ele já estava preso preventivamente no presídio de Igaraçu, no Grande Recife, e ele enfrentou o júri popular. Ele foi quem confessou para a polícia que agiu a mando do Mike, que teria oferecido R$4.000 a ele. Ele fala que recebeu 1.000 em espécie e o restante foi depositado por um primo. Mas, em uma audiência anterior, ele acabou mudando a sua versão dos fatos. Ele negou que tivesse qualquer envolvimento. Mas, ainda assim, o júri não se convenceu da sua versão e o considerou culpado por feminicídio, com qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A pena foi de 28 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado. A defesa pode recorrer a essa decisão, mas até agora não se pronunciou. Os outros 3 réus, dentre eles o próprio Mike, estão com julgamento marcado para 29 de agosto. E a família da Dinorá, claro, aguarda ansiosamente a condenação, principalmente do Mike, esse homem que atraiu a Dinorá para perto dele, fez o que fez e depois tirou a vida dela. O crime contra a vida da Dinorá, que valeu R$17.000, um valor irrisório diante da vida de uma pessoa, da vida de uma mãe, uma mulher cheia de sonhos, foi um crime terrível que aconteceu. E muito provavelmente, esse plano não era tirar apenas a vida da Dinorá, mas também da filha.
porque essa bebê era vista como um empecilho no casamento do Mike. Conforme eu falei para vocês, a esposa dele não foi acusada de ter qualquer relação com o crime, de acordo com o que eu pesquisei até o momento, mas a sogra e o Mike são apontados aqui como os mandantes, a mente criminosa, as duas mentes criminosas por trás desse crime. Eles realmente achavam que eliminar essa bebê, eliminar a Dinorah, resolveria todos os problemas deles. Foi exposto também durante o julgamento que a Maria Aparecida tinha uma idolatria pelo Mike, e ela tinha um desejo muito intenso de que ele se casasse com a filha dela, que se chama Caroline. O bebê, conforme eu falei, era visto como um grande problema, um empecilho para tudo isso. A traição que ele cometeu aparentemente não era um empecilho tão grande assim, e sim o resultado da traição. Então, ambos recrutaram pessoas para tirar a vida da vítima. O Douglas foi contratado após a primeira tentativa frustrada do crime. Então, eles tentaram uma vez, não conseguiram, mas eles não desistiram. Eles contrataram o Douglas e ele recebeu dos mandantes a tarefa de agir como intermediador entre eles e os executores do crime. Ele foi até o Recife, fez o levantamento do endereço da vítima, contratou os executores e depois efetuou o pagamento e retornou no dia seguinte. Já a mãe da Dinorah vive com medo. Ela prefere não mostrar o rosto, exatamente para se proteger e proteger a neta, e ela vive com trauma de ter presenciado a morte da sua própria filha. Ela falou que viu a Dinorah cair jogada para trás na cama, já sem vida, baleada, e foi algo horrível. Ela lembra também da frieza dos criminosos, que ignoraram o fato de ter 3 mulheres indefesas naquela casa, e uma delas uma bebê de 5 meses. Hoje, conforme eu falei, a família inteira vive com medo, especialmente porque o Mike, em uma gravação, teria dito que ele não vai sossegar enquanto houver o DNA dele na face da terra, ou seja, uma ameaça direta contra a vida dessa bebê. E essa criança hoje tem 6 anos de idade. Ela está sendo criada pela avó, e ela está chegando naquela idade que ela vai começar a entender o que aconteceu com a sua mãe. Quem é o seu pai? E a mãe da Dinorah, ela vai ter que enfrentar essa difícil tarefa de um dia explicar à sua neta o que de fato aconteceu. Ela também falou que agora proteger a neta é a sua prioridade e ela evita expor o rosto na mídia exatamente para isso. Tanto para que elas não corram mais riscos e também que a menina não veja imagens do caso na televisão. E 6 anos após o crime, a família da Dinorah continua lutando por justiça. A mãe dela falou sobre o fato dos réus ter direito à defesa, a visitas, a saídas temporárias. E ela fala que a sua filha não teve direito nenhum, nem de ter a sua própria segurança. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu vi que esse julgamento ocorreu aí essa semana e eu decidi entender melhor esse caso para trazer aqui para vocês. Eu confesso que não tem tantas informações como eu gostaria desse caso, as informações são bem limitadas, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você sabia desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.